Opa, oi. Tá com frio, Vitória? Victória, Eu tô. tá? Olá, prof. Olá. Olá, Jordano Catão. Olá. Pô, Jordan, mas é muito louco. Quem é louco? Ai, professor, é um negócio que a gente estava conversando aqui, um filme. Vazou o Esqueci de áudio. mutar. Hã? Sim, Vazou o áudio. vazou. Vazou. Olha a fotinho da Vitória Nunes, quando era bebezinha. É Maria Joaquina, professor. É... Maria Joaquim. É isso que eu reconheci de algum lugar mesmo. Olha a Júlia Quintiliano, parece que tá com um capuz de bichinho. É? É Pandinha, professor. Pandinha, ó, Pandinha, que bonitinha. É Aquele bom ficar em casa, né? Pandinha, pantufinha, né? Ai, eu fico desse jeito, ai, porque Tem é muito gente frio, é tomando, muito tem gente tomando um cafezinho ali, né, Luísa? É, né? Que bom. Olha que bom. É, Marcelo? Marcelo só observa. Ó, o Emerson. Emerson tá sossegado. Pronto, acho que voltou todo mundo. Ô, Matheus Leme, vamos ligar essa câmera. Aí, Matheus. Dona Lia também, né, Dona Lia? Que Prendeu, medo. prendeu o cabelinho, Lia? É que fica no meu rosto, incomoda. Ah, Mas se eu soltar. Luísa fechou a câmera porque tá comendo um pão diferente e não quer dividir com a gente, né? Não é que eu vou arrumar a câmera. Ih, Tá? Luísa, vamos abrir essa câmera, vai. Pessoal, vou subir a tela, tá? Vamos lá. Bom, então, gente, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essas minhas críticas em relação aos Estados Unidos, ela não é uma crítica assim vaga, né? Ela não é uma crítica apenas porque eu não gosto dos Estados Unidos. Não é isso. É a crítica pela intervenção mesmo. Os Estados Unidos eles acham ser no direito de intervir nos outros países. Eles se acham superiores aos demais países. Eles não respeitam a soberania da América Latina como um todo, e não só da América Latina, mas como de muitos outros países. E no início dos anos 90, eu trabalhava num colégio particular, foi o primeiro colégio particular que eu trabalhei. Eu tinha uma turma muito boa, se envolvia muito com a aula, era muito. Né, a gente trabalhou junto do ensino fundamental 2 até o ensino médio. Comecei com eles no sexto ano e fui com eles até o terceiro ensino médio. E a relação foi muito boa e a gente tinha uma cumplicidade nos estudos. Então eles viviam fazendo pegadinhas comigo de dia de aniversário e tudo. Então um dos presentes que eles me deram que eu tenho até hoje é isso daqui, ó. Só para judiar de mim, eles me deram a bandeira dos Estados Unidos para pôr em cima da mesa. Era uma das formas que está aqui comigo já há mais de quase 20 anos, essa bandeirinha dos Estados Unidos. Mais de 20 anos, na verdade. Mas sempre foi essa a minha crítica, né? A crítica é
os Estados Unidos, desde a sua formação como país, ele se autoproclamou o responsável pela América Latina. E quem é que deu a ele essa carta branca para eles tomarem conta do continente americano? Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho no próximo slide. Vamos ler esse texto e a gente vai entender um pouco melhor isso que eu estou falando para vocês. Eu vou procurar ler com bastante entonação e fazer as pausas corretamente para que vocês possam perceber isso. Vamos lá. O presidente americano, Theodore Roosevelt, declarou em sua mensagem anual ao Congresso, em 1904, que os Estados Unidos não tinham planos a respeito de seus vizinhos latino-americanos, mas preveniu-os da necessidade de manutenção da ordem e de pagamentos de seus débitos. A violação contínua ou a impotência resultante de uma perda geral dos laços com a sociedade civilizada, disse ele, podem, na América, como em qualquer outra parte, requerer, em última instância, a intervenção de alguma nação civilizada. Em seguida, Roosevelt afirmou que, no hemisfério ocidental, de acordo com os princípios da doutrina Monroe, esta obrigação pode forçar os Estados Unidos, embora contra a vontade, ao exercício de um poder internacional de polícia. Vamos ao contexto. Então, o que o Roosevelt diz? Que em relação aos países latino-americanos, ele prevê que existe uma necessidade de manutenção da ordem e do pagamento das suas dívidas. E que o não pagamento dessas dívidas e a não manutenção da ordem desses países, né, a balbúrdia, a confusão, as manifestações, elas podem exigir uma medida de segurança, uma medida de intervenção de um outro país civilizado. E que, na opinião do Theodore Roosevelt, o único país civilizado no Ocidente, não é nem no continente americano, né, é no Ocidente todo, seria os Estados Unidos da América. E que, no caso, os Estados Unidos não quer fazer uma intervenção, mas, não havendo ninguém para fazer, ele seria obrigado a fazer essa intervenção com base nos princípios da doutrina Monroe, que, entre outras coisas, visava, né, o pan-americanismo, da América para os americanos, da política de não intervenção internacional na soberania dos países latino-americanos e tudo mais, tá? Então, a gente percebe o quê? E a outra coisa, o exercício de um poder internacional de polícia, né? Então, se é um exercício internacional de polícia, o que vai resultar? A intervenção militar dos Estados Unidos nos países americanos, tá? Deu para entender o texto, pessoal? Pessoal? Sim. Ótimo. Então, desta forma, a gente percebe como, né, se dá essa característica dos Estados Unidos, que vem se mantendo até os dias atuais, né, de intervenção. Os Estados Unidos, depois dessa fala do Theodore Roosevelt,
Os Estados Unidos interviu na Nicarágua, no Chile, na Argentina, aonde mais? Na Venezuela, na Colômbia. E no Brasil não fez uma intervenção direta, mas indiretamente. Sempre os Estados Unidos teve um dedinho aqui no Brasil e o povo brasileiro não percebe isso. Mas a gente sempre foi Também tem muito monitorado brasileiro pelos Estados que Unidos. Oi? superestima. Tem muito brasileiro que superestima os Estados Unidos. Ai, nossa, Estados Unidos. Tem muito brasileiro que idolatra os estadunidenses e não percebe que a gente está sendo cobaia deles, né? A América Latina, pessoal, ela é o quintal dos Estados Unidos, tá? O quintal em dois sentidos. É da onde os Estados Unidos retira aquilo que lhe provém, né? Aquilo que lhe interessa. E o quintal também no sentido de que é onde eu jogo o meu lixo, aquilo que não me serve, eu jogo lá, tá? Então, nós vamos ter um slide depois, uma charge, que vai falar do México, pobre do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, tá? Nós vamos trabalhar essa charge também, vocês vão entender esse processo. Continuando. Aqui, ó. Essa charge é muito interessante, ela cai em vários vestibulares, em vários concursos, em vários exames, assim, concurso público para professor de história, concursos vestibulares, sempre tem essa charge. Vamos lá para a leitura da charge. No cartoon, o presidente Theodore Roosevelt segura um garrote e um grande porrete, o famoso Big Stick, para representar como conduziria a política externa durante o seu governo. Bom, gente, se eu parasse aqui, vocês já entenderiam a política do Roosevelt, né? Um garrote é uma corda e o Big Stick, o grande porrete. Já deu para entender, né? Dá para tirar uma ideia daí? Quem comenta? Ele era, tipo, autoritário, assim. Queria... Isso. Vamos para o final da frase. Para representar como conduziria a política externa durante seu governo. O slogan de Theodore Roosevelt era: vamos falar mansinho com a América Latina, tendo, porém, um porrete nas mãos. Como que você fala mansinho com alguém com um porrete nas mãos? Então, ou você conversa e entra num acordo, ou a gente parte para a agressão, né? Você tem uma arma na mão, ou você vai por bem, ou você vai por mal. Aí vocês vão encontrar 3 exercícios, são simples, são exercícios de reflexão sobre essa charge, tá? Esse cartoon, desculpem, não é uma charge, é um cartoon. Vocês vão fazer a análise desse cartoon e depois vocês vão postar lá no Google Classroom. Eu não postei os exercícios ainda lá para vocês, tá, gente? Até o final do dia de hoje, no mais tardar amanhã, eu tô postando os exercícios para vocês, tá? Se não der tempo, eu dou até um dia a mais para vocês fazerem, tá bom? Continuando. O contexto revolucionário da América Latina. Como que a América Latina pode ser dividida? Em 3 fases distintas. No século XVI, a América Latina passou pelo colonialismo ibérico. Quem são os ibéricos? A Espanha e Portugal. Muito bem.
No século XIX, o neocolonialismo, o novo colonialismo, né? Quem fez parte do novo colonialismo? A Inglaterra. E no século... Notícias mais recentes sobre dão muito bem. A primeira manchete de um Infonet é... E no século XX, a interferência política dos Estados Unidos. Na verdade, né, como eu já falei, eu acrescentaria século XX, século XXI, porque nós estamos ainda nesse processo. Então, a gente tem 3 fases distintas, 3 períodos distintos, em que a América Latina passa por contextos revolucionários. Quais características desse contexto revolucionário? Movimentos de libertação nacional contra o imperialismo. O contexto, concentração fundiária, né? Então, grande concentração de terra na mão de poucas pessoas. Essas poucas pessoas eram justamente a elite, né? Os grandes fazendeiros, os grandes barões de café no Brasil, os caudilhos na Argentina, os caudilhos no México, por exemplo, né? Condições precárias de vida da população, corrupção dos governos, isso só piorou, né, gente? Cada dia que passa a gente vê a situação da corrupção no mundo, da corrupção na América Latina, na corrupção no Brasil. Eu ainda ontem comentei aqui em casa, nesse momento, eu estou me sentindo com vergonha de ser brasileiro. Não é que eu tenho vergonha do meu país, pelo contrário, eu amo o meu país, eu amo a minha pátria, o meu estado, a minha cidade, mas eu estou com vergonha da política interna e externa que o Brasil vem praticando nesses últimos 2 anos. Né? Há muito tempo, mas nesses últimos 2 anos as coisas ficaram piores. Né? Situação caótica, um presidente da República que não consegue governar, um conjunto de ministros que só sabem bater cabeça, né? O ministro da Educação ontem, que graças a Deus deixou o ministério, mas só fez coisas erradas, e ontem, antes de sair do ministério, ele ainda revogou... Meu Deus, mano, toda hora troca esses ministros, pelo amor de Deus. E ontem, ele, antes de sair do ministério, ele ainda revogou uma lei que dava acesso às minorias a cursos de pós-graduação. Quer dizer, uma pessoa totalmente incapacitada para o governo, que desrespeita o Supremo Tribunal Federal, que faz manifestações públicas de forma totalmente inadequada em meio a uma pandemia, que não sabe escrever, né? Que não sabe falar, enfim. Mas é a política que nós temos aí. Participantes, burguesia e camadas populares, e um destaque, né, para esses movimentos, a Revolução Mexicana, que durou um bom período e que fez do México um palco sangrento de guerras e conflitos para uma retomada de uma democracia, mas que ainda não vive plenamente essa democracia, tá? Vamos lá. Então, a gente tem como primeiro exemplo a Revolução Mexicana. A emancipação política do México ela vai acontecer em 1821. Mas o palco dessa emancipação, dessa independência mexicana, ela é coberta de sangue, de conflitos entre a população e as autoridades espanholas, mais a elite colonial que morria de medo de perder os seus privilégios políticos e o seu poder. No dia 28 de setembro de 1821, eles assinam uma ata de independência. Mas quem assina essa ata? Olha, o povo está fora do contexto. Né? Isso nunca foi feito pensando no povo. O povo está fora de qualquer cogitação. Então, assina essa ata. Representantes da elite, então a classe alta continua no poder, membros do clero, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai se tornar a igreja oficial do governo mexicano. Os
latifundiários, os grandes proprietários de terra, que tinham títulos de nobreza e agora vão passar a ser funcionários do governo e da coroa mexicana, porque o México torna-se independente da Espanha, porém vai formar uma monarquia. 2 únicos países no continente americano que se tornam independentes e formam uma monarquia. Quais foram? Perguntinha para vocês. Para quem que eu vou perguntar? Deixa eu ver aqui a minha lista de chamada, que eu já faço um pinga-fogo já. Quem vai responder essa pergunta para mim? Como que é a pergunta mesmo, professor? Quais os 2 únicos países do continente americano que se tornaram independentes e viraram monarquias? Cauane. Responda para mim, Cauane. Estados Unidos? Não, Cauane. Eu não sei. Uma é o México, acabei de falar. E quem é o outro? Sim. Quem é o outro país? Brasil. Brasil. Quem falou? Eu. Eu quem para eu dar um ponto? João. João, muito bem. Foi a Nery que falou. Quem? A Nery que falou. Ah, foi a Nery. Nossa, Nery, você está falando grosso. O que você está tomando? Nada, é tudo doente. Ah, coitadinha. Então, gente, ó. O Brasil proclamou sua independência em 1822 e foi até 1889. Né? Foi uma das monarquias mais longas da história. Um país independente com uma monarquia. Não faz muito sentido. O México também. Só que a monarquia do México foi tão longa que durou só 2 anos. Tá? Deu tão certo a monarquia no México que durou só 2 anos e o coitado do imperador ainda foi fuzilado. Mas tudo bem. Bem feito para ele. A elite colonial promoveu a independência e se manteve no poder, assegurando posses e poder. A Constituição ela era elitista, né? Então a elite estava privilegiada, instituição da monarquia e da religião católica como oficial do Estado. Então a igreja, mais os monarcas, mais a elite dominavam o poder no México. Existia uma intolerância religiosa em relação às outras igrejas, então as outras elas eram perseguidas, tolhidas, né? Elas não tinham espaço. O clero e as elites preservavam suas propriedades, né? Elas tinham terras, tinham casas, tinham propriedades de modo geral. Os funcionários coloniais preservaram seus cargos no novo Estado, deixaram de ser funcionários da antiga colônia e passaram a ser funcionários do novo Estado independente, agora proclamado a monarquia. Em 1822, Agustín de Iturbide é coroado imperador, mas ele vai ficar no poder só 2 anos e depois vai ser fuzilado. O novo processo revolucionário vem em 1823 de um processo de descontentamento da população e aí nós vamos ter a proclamação da República. Não houve mudanças significativas para a população mexicana. Como sempre, a massa da população, a população carente, pobre, que realmente precisava de melhorias, de um atendimento do governo, ela é alijada, né? Ela é deixada de lado pelo governo, porque ele está preocupado em atender a elite, o clero e os antigos funcionários do governo. Aqui nós temos a foto do Agustín I, né, que foi imperador por 2 anos. E está lá a resposta daquela pergunta que eu havia feito para vocês. Brasil e México foram as 2 novas nações latino-americanas que adotaram a monarquia como forma de organização política. No México, a monarquia constitucional durou apenas 2 anos.
né, melhor para eles. Esse texto também é interessante para a gente perceber a questão da transição da Nova Espanha, que era o território mexicano na América, para o México, né, para o país México. Na Nova Espanha, aliás, Nova Espanha era a denominação recebida pela colônia espanhola. Ao contrário de outras colônias espanholas na América, o México, após a emancipação política, manteve sua unidade territorial por conta da primazia política e econômica da capital. Não havia nenhuma outra unidade administrativa colonial que podia desafiar o poder central. Liberais e conservadores pertenciam às classes dominantes mexicanas e divergiam em relação à participação no poder. Os conservadores defendiam a centralização dos poderes políticos e a contratação de administradores ingleses. Os liberais, por sua vez, defendiam a descentralização política, federalismo, segundo o exemplo dos Estados Unidos. Aí nós vamos encontrar um detalhe importante. Um dos primeiros países a se tornar independente no continente americano foi justamente os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos puxa a fila, né? Depois que os Estados Unidos se tornam independentes, os demais países do continente americano também se tornam independentes. E uma outra coisa que é marcante é que a Constituição dos Estados Unidos vai servir de base, de modelo para a Constituição da maioria dos países latino-americanos, incluindo o nosso país aqui, tupiniquim, no Brasil, né? Até o nome do país, gente, é copiado, tá? O Brasil um dia, oficialmente, já se chamou Estados Unidos do Brasil. Pense bem, a que ponto chega o puxa-saquismo em relação aos Estados Unidos, tá? O México também, Estados Unidos do México. E o México leva paulada dos Estados Unidos e continua lá babando nos Estados Unidos. Bom, as circunstâncias da emancipação política na Nova Espanha foram especiais na América Latina. Depois da violenta repressão comandada pelos espanhóis em 1815, a luta que possuía caráter social, camponeses e étnico, índios e mestiços, enveredou para caminhos mais convenientes para a aristocracia crioula. Durante a árdua luta anticolonial de 1810 a 1821, as propriedades agropecuárias foram devastadas, mas não loteadas, e a decisão da elite mexicana em pôr fim aos controles espanhóis eliminou qualquer possibilidade de reforma agrária. Tem-se afirmado que o término da estratificação social legal, na qual o indígena era forçado a desempenhar o papel de tutelado, conferiu-lhe a cidadania, mas privou-lhe da proteção contra as pressões capitalistas. Esse processo ocorria lentamente, acompanhando a perda das comunidades indígenas sobre suas propriedades comunais. É um texto dos irmãos Stein, tá? De 1977, que faz essa abordagem sobre as dependências econômicas da América Latina. Então, a gente percebe essa independência das colônias espanholas, no caso do México, porém, com a manutenção de graves problemas sociais entre a sua população. Certo? Entenderam o texto? Sim. Pessoal, vocês estão muito para baixo. Eu quero mais ânimo, por favor. Vamos nos animar aí. O México do século XIX passa por um período constante de instabilidade. Sucessões de caudilhos. Quem são os caudilhos? Líderes políticos militares autoritários ligados às elites. Quem seriam os caudilhos no Brasil? Os barões de café, os coronéis no Nordeste, os caudilhos no Sul, né? O México perde seus estados do Norte anexado pelos Estados Unidos. O território mexicano era muito maior do que é hoje, tá?
o Novo México, o Texas, nos Estados Unidos, pertenciam ao México e acabaram sendo anexados pelos Estados Unidos. Eu vou concluir essa tela e vou reconectar, tá bom? Daí eu vou dar os 10 minutinhos para vocês. Só se vocês começarem a participar da aula, senão eu não dou. Eba! Participando aqui, ó, professor. Oi? Boa! Isso, professor! Uhul! Eu quero ver a animação. México! Quero ver a animação. México. Vamos! Contamos com você. Estados Unidos, Brasil! Uhul! Animação. Vamos animar. Daqui a pouco eu vou pôr o Luan Santana aí, o prédio. Deus o livre, professor! Pelo amor Que de é? Deus. Nada! Tem coisa melhor, hein? Não, professor, eu canto pra vocês. Misericórdia, professor, coloca. A Lia não, pelo amor de Deus. O que a Lia vai cantar? daí não. Ali é chora, hein? O que a Lia vai cantar? Hein, Lia? Oi? O que você vai cantar? Vai cantar nada. Não. Vou cantar Lua Santana. Então eu vou colocar para você em sua homenagem. Ah, não precisa, professor. Tá. Vou te dar, tirar o fone. Tá, então o México perde seus estados no norte, anexado aos Estados Unidos. Aí a gente tem a Guerra Civil de 1858 a 1860. Nós vamos encontrar liberais contra os conservadores. Os conservadores são liderados pelo Benito Juárez, que assume a presidência. Teve a administração interrompida pela ocupação do território mexicano pelos franceses. Então, nós vamos ter uma intervenção francesa no território mexicano. O Juárez liderou a resistência e a ocupação estrangeira no México. Contra a ocupação estrangeira no México. Os conservadores foram vencidos, mas recorrem a Napoleão III, o imperador francês, para derrubar o governo liberal e formar um protetorado francês no México, no território mexicano. Em 1863, as tropas francesas invadem o México e o Juárez refugia-se no interior do país. Maximiliano de Habsburgo-Lorena é nomeado imperador, recebe o apoio do clero e da elite contra a oposição das classes populares. Então, a gente tem um conflito constante no território mexicano, né? Nós temos franceses lutando entre liberais e conservadores, mais os interesses dos caudilhos, mais os interesses da igreja, ou seja, o México estava numa balbúrdia. Até que grupos guerrilheiros liderados por Juárez expulsam os franceses do México e o Maximiliano de Habsburgo-Lorena é fuzilado, né? Teve o que mereceu. Foi fuzilado. Tá aqui a foto dele sendo... A foto é boa, né? O quadro, a pintura, né? Edouard Manet, execução do imperador Maximiliano do México, de 1868. Óleo sobre tela, colorido, 252 centímetros por 305 centímetros. Tá? E o coitadinho sendo fuzilado. Essa fumaça branca é o tiro. Quer dizer o tiro ou quer dizer outra coisa? Não, é o tiro. Ah, tá, né? Tá. Espero que seja mesmo. Você acha que fosse o quê? O sangue dele? Espírito? Não, o sangue não pode é que antigamente eles tinham mais uma ideia, né? De que tem, tipo, negro de alma branca. E daí... olha que alguma coisa assim, mas... Olha que observação interessante a sua. Espero que não. Interessante a sua observação. Mas não é essa, não seria essa a ideia. Depois nós vamos ver um quadro que tem um outro quadro que a gente vai analisar. Esse sim tem mais significados assim filosóficos para a gente abordar, tá? Eu vou dar o intervalinho para vocês e na volta nós vamos falar sobre o governo do Benito Juárez, tá bom?
Então, gente, olha, agora são... Que horas são? Agora são 8h38, 8h48 nós estaremos de volta. Tudo bem? Professor, que horas termina a sua aula? 9h10. Não é 9 horas? Não, 9h10. É das 7h30 às 9h10. No cronograma que a escola deu é das 8h20 às 9h, daí das 9h10 começa outra aula. Ah, mas daí eu não posso dar um intervalinho de 10 minutos. Eu tenho terminado às 9h10. Ah, Ô, professor, você tinha que ter dado o intervalo antes. Tinha que ser das 8 às 8h10. Tá, eu vejo o que eu faço daqui a pouco. Vão tomar uma aguinha, vão pro banheiro, estica as perninhas e a gente volta em seguida, tá bom? Até Fechou. mais. Oi. Até. Até. Voltamos em seguida. Vamos acordar esse prédio.